A paz de Cristo a todos, todos atentos aqui no Arado Podcast, mais um episódio dessa primeira temporada, hein, que nós estamos começando, que é novo cenário, novo nome, né, do projeto, do podcast, e começando assim com uma temporada cheia de milagres, de testemunho forte, de maravilhas de Deus, né? Que Deus fez, o que Deus está fazendo. E hoje eu vim trazer aqui uma pessoa especial para Deus também, que ele tem um testemunho forte, um testemunho maravilhoso, que com certeza vai impactar a sua vida, com certeza vai deixar alguém pensativo, meditando, né? Se você está precisando de uma resposta, com certeza Deus vai te dar hoje, agora, amém? Mas antes, eu quero convidar você para estar lá no canal da Igreja Mipad. Você vai lá que você vai, nas redes sociais também, você vai lá ver, ter um pouco, acompanhar um pouco do momento, né, do momento do encontro com Deus da Mipad, que foi final de semana agora. Foi dia 11, 12, 13 de agosto, foi impactante, né? Pessoas foram renovadas, restauradas, resgatadas da mão do inimigo ali. E em nome de Jesus vão permanecer de pé e Deus vai fazer maravilhas através dessas pessoas, desses jovens que foi lá nesse lugar e recebeu algo maravilhoso da parte de Deus. Então já quero convidar você para seguir as nossas redes sociais, vai lá no Instagram, Arado Podcast, vai lá, nós temos a página no Facebook também, acompanhe o nosso projeto, segue no canal e vamos que vamos, com toda a força. Se você quer ser patrocinador, tem aqui na descrição, tem todas as informações para você, tá bom? E nós estaremos botando também o Instagram, as redes sociais do convidado que está aqui hoje, para você seguir, acompanhar o ministério dele também e deixa Deus fazer a diferença na sua vida através da vida dele, amém? Então, estamos aqui com o diácono Judson Oliveira, é isso mesmo? É. Amém, meus irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, né? Eu sou o missionário Judson. Estou muito honrado a Deus por esse convite, por essa oportunidade que o Senhor tem colocado no meu caminho. Ao pastor Martin Dallas, obrigado pelo convite de estar aqui. E a todos que estão assistindo nesse momento, né? Fique até o final. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo tremendo para falar através, né, do meu testemunho para a sua vida, daquilo que Deus ele fez e está fazendo, né, na minha vida, na minha casa, na minha família. E é muita coisa, porque o nosso Deus ele é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Esse daqui é um projeto, né? É uma obra que a gente está fazendo, né, Judson? Uma obra que, através disso aqui, do testemunho das pessoas, do que Deus está fazendo, dos projetos, né, que cada um tem. Deus, ele, com certeza, ele faz a obra na vida de alguém que tá querendo parar, aí vê alguém que foi um improvável, né, nessa vida e hoje Deus está fazendo a diferença, né? E ela pode sentir isso aí também, que com ela pode acontecer também, né? É verdade. Um certo momento na minha vida, eu passei ali para me conhecer Jesus, para me chegar hoje aqui, né? Tudo é um propósito do Senhor. Eu lembro que há 2 anos atrás, pela graça de Deus, se Deus não voltar até no final do ano, desse ano, vou fazer 3 anos que eu aceitei Jesus. É o tempo que eu confessei Jesus. E eu cheguei ali para me conhecer a presença de conhecer Jesus Cristo através ali de um convite que eu recebi. Teve um encontro com Deus também. E eu recebi um convite para mim para o encontro com Deus. Só que eu não fui, né? Eu estava ali com o início de depressão, porque eu tinha perdido o meu pai e no terminar prolongou um ano assim e logo em seguida eu perdi a minha mãe. Então, nós somos 8 irmãos e foi assim, eu não conhecia Jesus.
Eu, eu cresci conhecendo o que era a Ubanda, né? Meus familiares ali foram da Ubanda. Então a gente cresceu crescendo ali o que era aprender a fazer macumba, essas coisas. Mas um dia eu recebi um convite. Infelizmente eu não fui para o encontro com Deus, mas eu paguei por os meus irmãos irem para o encontro. E eu me lembro que naquele mês ali, eu estava brigado com meu irmão, né? Eu estava brigado, e ele morava na mesma rua onde eu morava, ali no bairro do Ouro Verde, e a gente ali não se falava. A gente se encontrava na rua, mas a gente não se falava. Então era uma família destruída, né? Era uma família assim que não conhecia Jesus. E, e eu lembro que naquele domingo, para receber meus irmãos na igreja, eu me lembro que a minha cunhada foi em casa e insistiu para mim pegar eles na igreja, né, para me encontrar eles. Só que o diabo ele já tinha planejado de como eu me matar, né? Ele já tinha planejado tudo. E eu não queria ir para a igreja. Mas eu acabei indo ali para aquele lugar com uma determinação no meu coração. Eu saí da minha casa, a gente foi ali, a gente entrou no Uber. Tive até uma briga com o motorista, né? Que a obra de Satanás é essa, de a gente não chegar no alvo, que é Jesus Cristo, né? E ali a gente teve uma discussão, junto com meu irmão ali dentro do carro, e foi aquela coisa toda. E a gente conseguiu chegar naquele lugar, para a honra e a glória do Senhor. E eu me lembro que, antes de eu sair de casa, eu fiz uma pequena oração. Eu disse: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. E eu nunca me esqueço disso. Eu falei: eu sou falho, eu sou pecador, eu não te conheço. Eu apenas ouvi da tua palavra, o teu nome, e eu nunca tive uma experiência com o Senhor. Nunca. E me faz ouvir a tua voz, me faz eu te conhecer, porque a minha mãe era uma mulher evangélica, né? Minha mãe, ela era uma mulher de monte, era madrugada, era meio-dia, era meia-noite, estava no monte ali. Então eu nunca tinha vivido, conhecido o sobrenatural de Deus, eu nunca tinha passado, eu nunca tinha conhecido o que era viver o sobrenatural do Senhor. E eu me lembro que eu fui para aquele lugar, que é onde hoje eu congrego ali, né? Na IADPA, Pai de Multidões. E ali eu me lembro que eu me sentei na última cadeira, porque eu me sentia uma pessoa indigna, né? Uma pessoa assim, pelas minhas vestes, pelo meu modo de agir, eu achava ali que eu não era digno de estar naquele lugar. Porque tava chegando agora lá, né? Assim, no outro lado da vida, né? Nunca eu tinha ouvido falar. Isso, eu nunca tinha, né? Nunca tinha experimentado, eu nunca tinha parado para ouvir uma palavra. E ali eu me lembro que eu cheguei ali, eu me sentei atrás e tudo que o pastor estava falando parecia assim que tudo ali se pagou. Parece ali que as pessoas sumiram e tudo que saía da boca dele parecia assim que estava vindo tudo para mim. Batia assim no meu coração e eu me lembro que eu falei assim: Jesus, o Senhor está falando comigo. O Senhor está falando comigo. Eu falei: eu não posso te ver, mas eu estou te sentindo. E eu me lembro que tudo que ele falava, quanto mais ele falava, mais eu me dava vontade de chorar. Mais me dava vontade assim de eu não querer sair daquele lugar. Porque foi dali que começou a minha experiência com Jesus. E eu me lembro que quando ele terminou de ministrar, era um pós-encontro com Deus. Eu lembro que eu fui logo em seguida para um pós-encontro. E naquele culto de domingo, quando eu recebi meus irmãos ali, na chegada do encontro, ali teve o perdão do meu irmão, né? Teve o perdão entre a minha família. E a gente não aceitou, eu e meus outros irmãos,
A gente não tinha aceitado Jesus ali naquele momento. A gente foi aceitar Jesus no pós-encontro que teve, numa quarta-feira. E através da minha vida, o outro meu irmão, depois de mim, que é o diácono Jean, hoje ele é um diácono, a sua esposa é uma diaconisa. Tem o obreiro Lucas, o obreiro Jonas. E ali nós estamos fazendo a obra para a glória de Deus. Eu me lembro que alguns dias antes da minha mãe falecer, ela reuniu todos os filhos dela ali, meus irmãos, e ali ela pediu para a gente fazer uma corrente, fazer uma roda ali, e ali, ela na cadeira de roda, ela fez ali uma aliança com Deus. Ela já sabia que ela ia partir, e ela falou assim, que ela ia para o seio de Abraão, mas ela ia deixar uma aliança né, com Deus, que eu e a minha casa a gente serviria ao Senhor. E hoje a gente somos 8 irmãos. Somos órfãos de pai e mãe, né? E a mais nova hoje está com 12 anos. Ela mora comigo. São 3 irmãos que moram comigo. E assim, eu tenho vivido muitas experiências com Deus, né? Eu tenho vivido algo sobrenatural com o Senhor. Para começar, eu nunca imaginei estar aqui, falar sobre um testemunho. Eu nunca me passou pela mente ou no coração pregar a palavra do Senhor, ganhar almas, pregar para as famílias, para os jovens. E só de eu estar aqui, né, já são os projetos de Deus que está acontecendo na minha vida. A gente pela caminhada ali, eu me lembro que quando eu aceitei Jesus pela primeira vez, eu nunca imaginei pregar. Eu me lembro que na minha primeira oportunidade que eu tive, eu queria louvar, né? E eu queria louvar. E a minha oportunidade era de fazer a palavra inicial do culto. E eu fui louvar. Só que a palavra de Deus ele vai dizer que, né, que aquilo que o coração do homem imagina, pensa, não chega perto do que Deus ele tem para nós, né? As coisas de Deus são sobrenaturais, são maiores do que os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são tão pequenos diante do Senhor, de um Deus que ele é tão grande, tão misericordioso, e, e assim o Senhor ele teve misericórdia da minha alma, porque para mim sair de um terreiro de macumba, era alguém que não era fácil, né? Mas Paulo vai dizer que aonde tinha pecado, né, superabundou a graça. Então a graça de Deus na nossa vida, a misericórdia do Senhor é o que basta para nós, né? Sou jovem e eu acredito que tem outros jovens que vão assistir esse podcast. Eu quero dizer para você, jovem, te esforça, tem bom ânimo. Deus ele tem coisas extraordinárias para a sua vida. Só basta você renunciar, só basta você crer, só basta você dar um passo para Jesus trabalhar na sua vida, né? Eu tive que renunciar aquilo que eu mais amava, aquilo que eu mais gostava. Eu tive que renunciar a muitas coisas para me chegar aqui, né? E eu aprendi que o princípio da obediência, ela nos leva muito longe, né? Ela nos leva muito longe. A obediência no nosso ministério, a obediência onde a gente congrega, a obediência dos nossos pastores, a obediência dentro da nossa casa, em qualquer lugar que a gente chegar, se a gente for obediente, se a gente saber ouvir, a gente vai saber chegar e saber sair, né? Então, eu quero dizer isso, né, para você que está aqui assistindo essa live. Então, ali depois da minha vida, meus outros irmãos também foram aceitando a Jesus. Foi um processo, né? Foi um processo. E eu me lembro que eu morava em outro bairro, longe, distante da igreja.
e a gente tinha aquela dificuldade de chegar, e o Senhor, ele sabe como trabalhar. Então ele teve que me tirar do meio da minha parentela para mim estar mais próximo da presença dele. É assim que Deus faz. Né? Ele teve que me tirar dali, do bairro onde eu gostava de morar, para me colocar num bairro onde eu não conhecia ninguém. Né? Onde eu não conhecia ninguém. Porque o Senhor, ele queria começar a me honrar dessa forma. Aí a igreja, a gente praticamente fazia somente culto de ruas, né? E o culto ali, ele funcionava ali, em casa ali, era na sala. A gente, culto de ceia, ensinamento. E nessa época, a, a minha pastora, recentemente ela tinha sido operada, né? Na verdade, ela foi é, é, uma, faz quanto tempo assim que ela teve esse processo assim? Tá com 2 anos. 2 anos já, né? Isso, 2 anos. Foi curada, hein? De um câncer, né? E ali, mesmo ela usando dreno ali, a gente era culto de rua, era culto no lar, e a gente não parava, né? Com a obra, devido às almas, os jovens. E eu me lembro que foi apenas um processo, porque a nossa vida, ela vive de processo, né? É um processo que a gente passa. E eu me lembro ali que E ali o Senhor, eu me lembro que eu era apenas apresentado, assim, eu fui apresentado, eu comecei sendo apresentado como obreiro, né? Aí depois, passou-se um tempo, fui apresentado como diácono, não tinha sido ungido, mas era apresentado. E ali a gente fez o aniversário da igreja, a gente fez o aniversário da igreja ali, e ali ia ser levantado e consagrado os novos obreiros da casa do Senhor. E eu me lembro que eu recebi um certificado ali de obreiro, e a minha pastora, ela tinha dito que eu iria ser consagrado a diácono. Mas quando foi no dia, aí Já chamaram... avisa antes, já se prepara, né? E aí chamaram, começou pelos auxiliares da palavra, né, que são as minhas irmãs, hoje em dia que são auxiliares da palavra. Aí chamaram para ser ungido ali aos obreiros. Aí começaram pelos diáconos, diaconisa. E eu falei, meu Deus, não vai chegar a minha vez, passou os diáconos e me esqueceram de me chamar. Ansiedade. Então. E ali, eu fiquei, meu Deus do céu. E ali quando o nosso pastor, que é o nosso pastor presidente, pastor Leonardo, ele me chamou ali para ser missionário, junto com mais 2 missionárias. E ali eu vi que os planos de Deus são maiores, São maiores. né, do que os meus pensamentos. E ali foi começando. Ali o Senhor, ele foi soprando o meu ministério. O Senhor, ele foi me levando em vários lugares. Recentemente eu fiz uma missão ali em Altazes, né? Benção, hein? E ali conheci um povo ali abençoado para a glória de Deus. Eu não conhecia eles, conheci eles naquele lugar, né? E ali tive que voltar, não passei muito tempo devido às obras daqui, que nós estamos também com o nosso pré-encontro, né? Que nós estamos trabalhando aí. Nós também estamos trabalhando com inconformados, que são cultos no lares, né? É o quê? É tipo célula? É como se fosse uma célula. A gente vai ali, é um estudo que a gente passa um mês fazendo estudo, para a gente resgatar ali as almas, os familiares, as famílias, né? Sim. A gente faz o culto ali nos lares. E a gente ali está, para a glória de Deus, a gente está fazendo esses inconformados, que é não inconformeis com este século, né? Que a gente não se conforma de estar com poucos irmãos na igreja, a gente não se conforma de estar fazendo a mesma coisa, mas trabalhando para o Senhor, trabalhando, né? Para ganhar almas, que o nosso foco é ganhar almas para Cristo, nosso foco é esse, o nosso foco maior. Quanto tempo tá de diácono já? De missionário? Diácono. Não, de diácono? É. Diácono, eu fiquei ali praticamente há 1 ano, né? Foi 1 ano. E já vai fazer 1 ano que eu fui ungido a missionária. Missionário, né? Isso. Benção.
há um ano. E ali, hoje, esse ano a gente vai ter novos obreiros, né, que vão ser ungidos. A gente está fazendo um curso de capacitação para obreiros. Sim, a benção. E é uma benção ali com a pastora Julie, né? Que é a Que nossa dia, pastora. qual é os dias de culto lá? Os dias de culto lá, a gente é dia de. As terça-feira agora mudou os dias, né? A terça-feira agora é doutrina, Era quarta antes, né? era na quarta. Sim. Só que nós estamos, né, nas terças, nós estamos com o encontro de vasos. Benção. Aí na quinta-feira é campanha de cura e libertação. Aí no sábado nós temos inconformados. E domingo nós temos o culto da família. Pela manhã nós temos a consagração, todo domingo, com o pastor Gilmar. E ali pela tarde é o curso de obreiros. Benção. E quando é que é esse encontro aí que estão preparando? Que dia vai ser? Vai ser no dia 29 e 30 de setembro e no dia 1º de outubro. Que benção, hein? Vai se preparando aí, hein? Tem mais um encontro aí para você participar. Só não vai quem não quer. É verdade. Eu me lembro que eu nunca tinha ido para o encontro. E o Senhor me permitiu ir para o encontro com Deus. Fui eu e minha família toda, né? Foi a caravana todo dia para o encontro. E no próximo encontro que teve, da parte de multidões, aí eu já fui para trabalhar, né? E ali eu fui com o meu coração assim aberto para Jesus mesmo, que eu precisava que Ele me transformasse, né? Eu precisava que Ele fizesse algo por mim, porque sair de um terreiro de macumba, né? Sair do homossexualismo Não é fácil. não é fácil. As lutas são constantes, né? É por isso que eu vivo muito de renúncia. É por isso que eu vivo muito assim de oração, né? E eu quero dizer também para os jovens, você só vai conseguir orando, você só vai conseguir jejuando, você só vai conseguir sendo obediente à voz do Senhor, você só vai conseguir crescer na obediência, porque a obediência ela vai te gerar milagres, coisas maiores, né, na sua vida. É isso aí, hein, jovens? Pega essa palavra para você. Eu queria que você desse mais uma palavra. Mais uma palavra para aqueles que estão com pensamento de desistir. Então, eu quero deixar uma palavra aqui para você. Josué, ele poderia ter desistido. Josué, ele poderia ter parado ali mesmo, né? Das promessas que Deus tinha para ele. Pelo povo que murmurava, pelo povo que reclamava, ele poderia ter deixado de governar, né? Ter deixado ali de prosseguir o chamado. E a desistência na nossa vida cristã, ela é diária, ela é constante. Mas eu quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem hoje, seja forte e corajoso. Não desista. Desistir é você ver a sua família destruída, é você ver seu ministério parado. Você querer desistir é você ir para o fundo, né? É você ver o diabo querer destruir a sua casa, a sua família, o seu ministério. Então não tem por que desistir. O alvo ele é prosseguir. O alvo é olhar para Jesus. O alvo é você crer que você pode. Paulo vai dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus ele te fortalece, se Deus ele está na tua vida, não tem por que você querer parar. É certo que vai chegar um momento na nossa caminhada que a desistência ela vai querer falar mais alto, né? Ela vai querer crescer, mas só que a gente tem que se lembrar de onde que o Senhor nos tirou. Aquilo que a gente servia outra hora, Satanás, daquilo que a gente era boneco do diabo, né? Escravo, né? O escravo. Ali o diabo ele brincava conosco. E o Senhor, porque muitas das vezes a gente acha que somos nós que escolhemos a Deus, mas não, é Ele que nos escolhe, né? É Ele que nos escolhe.
Por quê? Porque Ele sabe até onde a gente pode suportar o processo. O processo, ele é doloroso. Eu me lembro que no início do ano de 2023, né? E eu me lembro que eu vim ministrar aqui na MIPAD e estava bem recente que eu tinha perdido a minha avó. Fazia poucos dias, foi no dia 31 de dezembro, eu perdi ali a minha avó. E o Senhor ele já fez eu viver outras experiências. Eu poderia ter desistido, né? Eu poderia ter parado, eu poderia ter deixado tudo para trás pela perda, porque o Senhor ele vai, né, nos capacitar daquilo que mais dói na gente, naquilo que mais fere, naquilo que nos mais machuca. É onde Deus ele precisa nos capacitar, é onde Ele precisa que nós se torne pessoas fortes, né? Para a gente chegar até aquela pessoa e dizer, eu passei por isso. Uma experiência para contar, né? Aí eu venci isso. E eu me lembro que o Senhor ele já tinha tirado a minha mãe e meu pai. E logo quando meu pai faleceu, Ele tirou o meu avô. Em questão de 21 dias, em menos de um mês, né? Eu perdi o meu pai e logo em seguida eu perdi meu avô. E a minha avó resistiu ali, né? Ela lutou. E eu me lembro que ela passou anos e anos, né? Servindo a Satanás, na Ubanda, na Quibanda, no Candomblé. E ali, muitos não tinham coragem de pregar para ela. Muitos passavam por ela e não tinham coragem de pregar. E eu sempre coloquei no meu coração, eu falei, se Deus ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a vida dela. Com certeza. Eu falei, se Deus ele me transformou, Ele vai transformar a vida dela. E eu sempre, quando eu tinha oportunidades, eu sempre pregava ali para ela. Eu sempre falava da Bíblia para ela, né? E a gente teve uma experiência, eu e ela, antes de ela partir, ela aceitou Jesus, ela confessou a Jesus. E eu me lembro que um dia antes, né, de ela partir, eu passei uma noite toda no hospital com ela, e ali estava eu, ela, mais uma paciente, né, que estava ali enferma, e a gente ali fez uma oração, eu fiz a oração de ela confessar Jesus novamente, e entregar a vida dela para o Senhor, né, e ali ela começou a contar um pouco de como ela era antes, do que ela fazia, e eu disse que quando a gente confessava o Senhor ia escrever uma nova história para nós. E fizemos uma oração, e eu me lembro que a gente falou em mistério, né? A gente viveu algo sobrenatural naquele lugar. E a mulher que estava dormindo, a outra paciente, começou a orar. Eita, glória. E ela começou ali a dizer, né, que o Senhor estava naquele ambiente. E eu me lembro que o dia amanheceu, eu tinha um compromisso de ministrar fora, né? E aí a gente estava indo para o Viver Melhor. E estava eu, uns obreiros, né? Inclusive a obreira está até aqui, né? Nós estávamos no Uber, indo lá para o Viver Melhor. E ali eu recebo a notícia de que minha avó tinha falecido, né? Eu me lembro só de eu receber e eu dizer que eu não acreditava. Eu gritei e disse, eu não acredito. Ontem eu estava lá com ela, né? Eu não acredito que ela partiu. E eu me lembro que eu pedi para o Uber voltar, que eu não queria mais ministrar, que eu não queria mais pregar, eu não queria mais... Naquele momento ali, né? Eu deixei a angústia querer entrar em mim e esquecer do propósito que Deus ele tinha na minha vida. E eu me lembro que quando o Uber estava para voltar, aí o Espírito Santo ele bradou meu coração. Ele falou, vai fazer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, que é pregar a palavra. E eu me lembro que a gente foi, e eu ali muito angustiado, né? Com a minha alma ali angustiada, com a minha alma ali chorando por dentro, mas não questionando a Deus, porque eu sabia que a vontade dele era boa, perfeita e agradável para mim e para minha família.
E eu me lembro ali que a gente ganhou uma alma para Jesus. Eita glória. A gente ganhou uma alma que estava enferma. Ela estava muito enferma. Ela não conseguia ficar sentada. Ela estava ali no aparelho. E o Senhor me usou para ela, né? O Senhor me usou, que o Senhor estava preparando. Só que os familiares dela não acreditaram. E passou-se aproximadamente, acho que uns 7 dias, de 7 a 10 dias, eu recebi uma notícia da irmã que me fez o convite, e ela falou que a irmã dela tinha falecido, tinha partido. E eu disse, ela partiu com o Senhor. Glória a Deus. É, Se ela confessou ao Senhor naquele dia, pode ter certeza que ela partiu. E muitas das vezes a gente não entende a vontade de Deus. é verdade. A gente não entende o mistério. Muitas das vezes eu tenho conversado com o Senhor, eu tenho dito, Senhor, o Senhor me trata na dor, porque Ele quer que a gente aprenda. Se a gente quer ser forte, é pela dor que a gente vai aprender. Se a gente quer crescer, nós temos que se tornar pessoas pequenas, diante de um Deus que Ele é grande, que Ele pode nos capacitar. E eu me lembro que, para você jovem que está escutando, homem, mulher, varão, varoa, você que vai ver, você que talvez está aí do outro lado, talvez você está angustiado com depressão, com princípio de depressão, com princípio de ansiedade, com princípio de angústia na sua alma. Eu me lembro que eu nunca tinha vivido uma experiência de cuidar de alguém que passou por depressão. Porque a gente só vê de fora. Muitas das vezes a gente acompanha de fora que o fulano, que as pessoas estão com depressão. E eu vivi isso na minha casa, né? Eu vivi com a minha irmã de 15 anos, que mora comigo. Eu me lembro que ela se cortou, né? Ela se cortou toda. E eu não sabia, ela já tinha se cortado fazia uns 3 dias. E eu estranhei, porque ela é uma jovem que conversa, que brinca, Sorrindo ali, né? Sorrindo. E ali eu comecei a estranhar porque o semblante dela já mudou. E eu perguntava dela, tu tá bem? Ela dizia, eu tô bem. E todo o tempo com as minhas camisas, que eu uso camisa até aqui assim, e ela todo o tempo com aquele tipo de camisa. E eu me lembro que nós estávamos num propósito de meia-noite. E nesse dia eu ia ministrar a palavra. E eu me lembro que ela entrou pro quarto dos nossos pastores, né? Para conversar com a minha pastora. E ali a minha pastora me chamou. E ela disse, a Jane tem algo para te falar. E quando ela me mostrou ali, né? Os dois lados. Estava ali na carne viva, ali que ela tinha pego uma gilete. E ela tinha se cortado. E naquele momento eu falei, Senhor, por quê? Por que com a minha família, né? Por que com a minha irmã? Se eu estou fazendo a tua vontade, se eu estou fazendo aquilo que o Senhor manda eu fazer, por que isso está acontecendo? E eu me lembro que ali eu falei que eu não queria mais. Eu falei, eu não quero mais, porque ela chegou no limite de se cortar. E o Senhor, ele precisava que eu vivesse aquela experiência junto com ela, para me chegar com alguém hoje, que talvez esteja com depressão, e dizer que nós servimos um Deus, que Ele pode te ajudar, Ele pode te colocar no mais alto, Ele pode te tirar da profundeza de um lamaçal de um pecado, de um lamaçal de uma tristeza, da angústia que talvez você carrega há muito tempo, talvez a tristeza de ser rejeitada, de ser rejeitado, talvez pela tristeza de você pode até ter sido abusado, eu não sei, abusado de alguma coisa que o diabo ele usa a mente hoje dos jovens, né? E hoje não é somente dos jovens, mas também de muitas mulheres, de muitos homens, né, que passam por esses problemas.
E o Senhor, Ele também me libertou disso. Porque eu me lembro que antes de eu conhecer Jesus, o diabo ele usava muito a minha mente em querer amarrar uma corda e me enforcar. Mas, para a glória de Deus, isso nunca aconteceu. E isso chegou ao limite da minha irmã se cortar. E hoje ela está uma bênção para a glória do Senhor. Eita glória. Para a glória de Deus. Hoje ela é auxiliar da palavra. Hoje ela se esforça. Hoje ela já conversa. Hoje, se ela não está bem, né, a gente está em oração. Hoje, eu falo que elas são minhas companheiras, né? São as minhas duas irmãs. Aonde eu vou, elas estão comigo. Se eu vou ministrar, se eu vou para algum lugar pregar, elas estão ali na intercessão comigo. E nós estamos aqui crescendo, né? Diante de muita graça que o Senhor tem nos dado. Que bênção. E como é que você está hoje? Como é que você se sente hoje? Na presença de Deus? Tá? Como é que você se sente por dentro? Hoje eu me sinto uma pessoa muito mais feliz. Hoje eu me sinto uma pessoa honrada pelo Senhor. Hoje eu me sinto uma pessoa que eu posso dizer vale a pena servir a Jesus. Hoje eu posso te dizer que vale a pena. Vale a pena você renunciar. Vale a pena você ser rejeitado. Vale a pena você passar por decepções, passar pela dor das perdas. Vale a pena pelo amor de Jesus. E hoje assim, eu sou feliz. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz, porque o Senhor Ele tem me ensinado a viver no pouco, né? Ele tem me ensinado a viver na simplicidade, a viver na humildade. Hoje o Senhor Ele tem me ensinado muitas coisas, né? Então, Cristo, Ele nos ensina, né? Ele nos ensina. O Espírito Santo. Você precisa, jovem. Você precisa viver uma experiência com o Espírito Santo. Você precisa chamar Ele para você viver uma experiência a qual você nunca viveu. O sobrenatural, né? Eu costumo... a gente costuma muito orar. Eu e os jovens ali, a gente costuma muito orar. Porque a gente quer viver algo a mais. Muito mais de pouca coisa que a gente ainda vive para Cristo. Eu costumo dizer que ainda não fiz muita coisa para o Senhor. Eu quero viver, eu quero fazer algo a mais. Muito mais daquilo que Ele fez por mim. Porque eu não era merecedor, não era para mim estar aqui hoje. Né? E foi como eu comecei. Os planos de Deus eles são maiores na nossa vida. Mas só basta a gente dar uma oportunidade para esses planos acontecer. Que benção, glória a Deus. Eu quero agradecer em nome de Jesus por você ter aceitado o nosso convite, né? Vou deixar um gosto de quero mais, que é para você voltar aqui de novo, tá bom? Que eu creio que pessoas foram tocadas, pessoas foram ministradas aí através da sua vida, do testemunho que Deus fez e está fazendo. E em nome de Jesus, vá lá, siga o profeta nas redes sociais, tá bom? Tá na descrição aí, acompanha ele, o ministério dele, tá? E veja o que Deus ele tá fazendo, pode fazer na sua vida também, tá? Então, que Deus abençoe você e a sua família, que a paz esteja na sua casa em nome de Jesus e o amor de Cristo venha sempre nos unir. Amém? Muito obrigado. Amém. Que Deus abençoe cada um, né? Que aonde chegar essa mensagem, aonde chegar essa palavra, esse testemunho, né? Que você venha crer, que você venha ter fé, que Jesus ele pode te transformar. Ele pode mudar o teu quadro de vida, de história, no meio da tua casa, no meio da tua família, no meio da tua parentela. Ele pode te dar força para vencer. E aqui eu quero agradecer a minha oportunidade. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez, pela primeira vez, né, de participar de um podcast. Eu creio que Deus ele tem algo a mais.
E muitas das coisas que ainda não foi falado, eu creio que o Senhor ele vai dar outra oportunidade para a gente terminar, para a gente falar, né? Isso só é um início daquilo que Deus ele fez e está fazendo, né? Na minha caminhada. E nos siga aí, né? Na rede social, como foi dito, né? Nos segue aí. A gente tem projetos também. A gente tem coisas aí que a gente está marcando para a gente fazer, principalmente para os jovens. Amém? Deus abençoe grandemente.